Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para a participação de jornalistas convidados para um debate sem filtro sobre questões de economia, políticas públicas, educação, saúde, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão todos presentes no formato online para este debate. Rafael Marques, jornalista da TV UFMA. Socorro Boaz, jornalista e coordenadora da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na telinha. Destaco que este programa respeita todas as normas sanitárias e que as duas pessoas presentes aqui no estúdio já tomaram as doses recomendadas das autoridades da saúde. Bom, de acordo com dados do Ministério Público do Estado, maus tratos, violência patrimonial, conflitos entre familiares e vizinhos são indicadores que aumentaram no contexto da pandemia contra a população idosa. Como garantir esses direitos? Como assegurar mais qualidade de vida? Para responder estes e outros assuntos, o Sem Filtro convida hoje o promotor de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa, José Augusto Cutrim Gomes. José Augusto Cutrim Gomes nasceu em São Luís do Maranhão. Graduou-se em Direito no ano de 1987 pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Possui especializações em Direito Tributário pela UNDB, Direito Constitucional pelo SEUMA e Gerontologia pela Faculdade Unileia. Além disso, possui um MBA executivo em Administração Pública e uma pós-graduação em Psicanálise e em Gestão Social. Dentre suas experiências de destaque, exerceu a função de presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Maranhão. José Augusto Cutrim também é associado da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG. Voluntário da Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, membro da Associação Nacional de Gerontologia, ANG, e membro do Ministério Público do Estado do Maranhão desde o ano de 1993. Atualmente é promotor de justiça titular da 16ª Promotoria de Justiça Especializada de São Luís, primeira Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa, desde o ano de 2015. Para falar um pouco mais da sua experiência à frente da promotoria, o programa Sem Filtro dessa semana recebe o promotor José Augusto Cutrim. Quero cumprimentar todos e agradecer a participação de todos hoje no nosso programa e vou abrir então com a primeira perguntinha. Bom, eu quero falar do contexto atual e do direito ao bem-estar do idoso. Esse período certamente forçou as diferentes instituições para um olhar diferenciado a esta população que agora tem outras urgências. De forma geral, como é que o Ministério Público tem atuado para atender estas novas demandas? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar a Universidade Federal do Maranhão, que é uma honra voltar a esta casa. Eu sou formado aqui pela UFMA. Seja bem-vindo. Cumprimentar você, cumprimentar o Rafael e a Socorro. Agradecer o convite e dizer que o Ministério Público ele tem duas promotorias especializadas na defesa da pessoa idosa e eu estou à frente da primeira promotoria do ano de 2016, que eu cheguei para assumir essa promotoria. Estou com 28 anos de carreira e inicialmente para mim foi um grande desafio, porque apesar de fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro, o Estatuto do Idoso, ele era tão pouco conhecido até por nós, em termos de aplicação, em termos de alcance dessa população. Porque o primeiro questionamento que você tem, o que é idoso? O que eu vou fazer aqui? O que é envelhecimento? Então, o primeiro desafio foi entender como funciona o desafio, o envelhecimento humano, quem são os atores, as pessoas que trabalham nessa luta em defesa dos idosos, como estão os idosos no Brasil, e em especial no Maranhão, tá certo? E em particular aqui em São Luís, para daí eu poder me inteirar, conhecer o que se chama hoje Rede de Proteção à Pessoa Idosa, que é formado por várias instituições, inclusive a UFMA, para que eu pudesse desenvolver um trabalho que eu acho que é interessante para o Ministério Público, não ficar preso a meras formalidades de entrar com ações judiciais,
de ficar como um mero despachante encaminhando ofício, mas saber atender uma pessoa idosa, saber quais são os principais problemas de políticas públicas que nós estamos convivendo aqui em São Luís e como ter essa dinâmica de conversar com quem pode resolver, principalmente o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, a partir de então, entendido isso, nós atuamos tanto na parte judicial, como o que se chama extrajudicial, que é esse trabalho que não necessita de entrar com ações judiciais, que seria o atendimento ao público, seriam as inspeções, as fiscalizações, proposições de políticas públicas ao Executivo, que o fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa, canais de denúncias, né, para efeitos de combate à violência contra o idoso, interação entre as demais instituições, principalmente a Defensoria Pública, a Delegacia do Idoso, porque foi uma exigência do nosso estatuto que todo Estado tivesse, no mínimo, uma delegacia, uma promotoria, uma delegada, né, e uma vara especializada na pessoa idosa. E nós podemos dizer com muita satisfação que aqui em São Luís nós já está completo. O último foi a vara do idoso. Depois de muita luta, o atual presidente fez a instalação, que já é um grande avanço no fortalecimento da pessoa idosa. Então, como os desafios que nós temos, primeiro entender que nós estamos vivendo mais. A gente tem aquela ideia de que antigamente se vivia mais. Podia até se viver melhor antigamente, mas viver mais, ter mais vida cronológica, tempo de vida é atual. Isso se deu por uma série de fatores, principalmente por uma questão do avanço da medicina, do avanço das técnicas do autocuidado. Eu digo que um marco histórico foi a vacina não, o antibiótico, né, a descoberta do antibiótico. E eu conversava há pouco ainda com o Rafael e dizia para ele que no início do século passado, em 1909, 1905, 40 anos já era uma pessoa idosa, era fim de vida. E assim é a história da humanidade. Então nós demos um salto muito rápido. E hoje o Brasil é o país que tem maior número de idosos, né, da América Latina, e é o país que envelhece mais rápido no mundo. O problema é que nós estamos envelhecendo rápido, mas não estamos envelhecendo com qualidade de vida. Então, nós temos alguns estereótipos a desconstruir. O principal dele é aceitar a velhice. Nós não aceitamos a velhice. Todos nós queremos viver muito, mas ninguém quer ser velho. Porque velho está associado a situações de comorbidade de saúde, a limitações físicas, a desprezo pela família, a ser olhado como um peso social, né? Então, ainda há pouco eu estava lendo uma propaganda assim, use tal produto que você não vai envelhecer. Olha só. Dentro daquelas palavras há uma questão preconceituosa. Você está dizendo que envelhecer não é bom. Sim. Ora, envelhecer é uma dádiva, né? Então, esse é um aspecto inicial que a pessoa aceite a velhice. Sim. Não estou falando aqui da questão de se cuidar. Cuidado é sempre importante. Né? O autocuidado, querer se manter ativo, é uma formação que a gente tem de dizer ao idoso, diz, olha, você é dono da sua vida. Você tem autonomia e independência sobre sua vida. Não seja dependente de um filho, não seja dependente de uma outra pessoa. Enquanto vivo você estiver e com condições de determinar seus atos da vida, cuide de você. Vamos falar sobre mais esses assuntos aqui. Vamos começar a abrir a roda aqui. Socorro, ele falou da Defensoria Pública também. Eu queria te escutar um pouquinho. Seja bem-vinda. Olá, Josi, Rafael, doutor Coutrin. Doutor Coutrin, então, dentro dessa realidade aí de pandemia que a Josi já iniciou, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia esse cenário de violência contra o idoso nesse momento em que ele precisa estar, nós todos precisamos ficar mais confinados, né? Mais distantes das pessoas. Como é que o senhor avalia esse cenário hoje? A pandemia, obrigado, Socorro, pelas palavras, né? E pela pergunta. A pandemia ela trouxe um choque para a humanidade. Eu acredito que ninguém estava preparado para esse momento que nós estamos vivendo, mas como toda crise é um momento também de virada, de oportunidade, de mudança em todos os sentidos, inclusive no nosso olhar sobre a vida, né? Sobre a importância da vida. Em relação aos idosos, nós já tínhamos uma estatística anterior
que a violência contra a pessoa idosa ela ocorria mais no lar. 60% ocorre dentro do lar, dentro da família, ou ali próximo, a sua comunidade, que são os vizinhos. Com a pandemia, esse idoso passou a conviver com muitos familiares, inclusive muitos dos que perderam o emprego. Então, eles passaram a viver, né? Isso é uma questão social e econômica, passaram a viver na casa desses idosos, conviver diariamente. E dali vem uma série de conflitos. Primeiro, a questão intergeracional, uma geração mais nova vivendo com uma geração mais antiga. Segundo, aquela questão de interferir na vida daquele indivíduo, porque todos nós temos uma questão que se chama territorial, ou seja, nós gostamos da nossa casa, nosso canto, nosso sossego, né? Minha mãe chamava isso de quisilha, né? Todos nós temos uma quisilha, ou seja, nossos hábitos, né? Qualquer ser humano é assim, é o seu travesseiro, é a sua redinha, é seu lençol, é seu banheiro. Então, daí geram coisas, conflitos, que às vezes pensam que são insignificantes, mas que vão desenvolver uma questão muito, muito interessante. Porque você envelhece, você vai construindo o seu modo de vida. E, de repente, você tem que mudar aquele modo de vida para poder atender aquele filho. Aí entra a questão emocional, que você não vai abandonar aquela família. Eu não posso, eu como pai, virar as costas para esse filho, para este neto que agora está precisando de mim. E o que aconteceu foi que essa violência ela aumentou. Porque este filho, este neto, ele passou a explorar este idoso, sem que o idoso se aperceba de que ele está sendo violentado, está sendo explorado. Há uma terminologia no direito francês que eu gosto muito, se chama abuso da fraqueza. Aquele filho, aquele mais jovem, o neto, ele abusa da fraqueza daquele idoso. Essa fraqueza pode ser qualquer um de nós, mas em relação ao idoso, ele sabe que é emocional. Ah, você é uma mãe ingrata, você é um pai ingrato, agora que eu preciso, você vai virar as costas para mim. Então, ele se apropria do patrimônio, geralmente se apropriava do cartão. A mãe não sai de casa porque a doença está grave, a senhora não pode sair, a senhora vai adoecer, não vai pegar sol quente, me dê aqui seu cartão. Então, é o início de uma grave crise que geralmente não acaba bem. Que quando chega para a gente, ou no Ministério Público, ou em qualquer um dos órgãos de controle, a Defensoria, o que nós vemos já é contas esvaziadas, empréstimos, que a pessoa não tem mais nada no banco, aí ele passa a ter dificuldade de se alimentar, de se vestir. Ele não tem mais direito de comprar sua roupa, a comida que ele determinava não é ele mais que determina, a hora dele se alimentar também não, a hora da conversa ele é aquele que é ultrapassado. Então, esses conflitos, eles se desencadearam de todas as formas, seja na questão do autocuidado, que gera a depressão gera a falta de autocuidado, que é tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo. A outra, que se tem a questão psicológica, quando você perde as forças, sente que não tem mais condições ou voz ativa sobre aquele filho ou aquele neto. E também perde sua condição básica financeira. Então, Sim. Você perde sua mobilidade, você perde seu dinheiro, você não manda mais em nada, você está destruído. Sim. Então, essa violência é que nós temos que combater. Aí vem um outro problema. Como é que esse idoso vai reclamar dessa violência? Sim. Quando ele se apercebe que realmente a coisa está exagerada. Ele não pode sair de casa. Para ele denunciar, ele tem que denunciar perto do violentador que está ali do lado dele. Então, isso gerou o que se chama uma subnotificação. A violência que a gente tem registrada, e com certeza 3 vezes mais. Porque, primeiro, tem um fator importantíssimo que eu já identifiquei. Que o pai e a mãe ele tem dificuldade em registrar uma ocorrência contra um filho, porque na visão dele, nós fomos criados assim, que ele fracassou enquanto pai, enquanto mãe na criação. Nós temos o hábito de dizer assim, esse menino ali é um filho mal criado. A gente fala isso sem se aperceber, você está acusando o pai que criou mal aquele filho. Vocês já devem ter ouvido esses termos, né? Então, isso gera conflitos para aquele pai que quando ele chega, esse idoso chega para fazer uma ocorrência, reclamar de uma situação, ele já ultrapassou inúmeras barreiras. Então, nós temos que saber acolher, para não praticar outra violência contra ele, que é a violência institucional. Eu tenho que saber recebê-lo, eu tenho que ter calma em conversar com ele, tem que ser olho no olho, eu tenho que prestar atenção na boca, eu tenho que prestar atenção no seu aspecto. E quem trabalha com esse público, ele tem que ter o mínimo de conhecimento e o mínimo de sensibilidade, senão ele vai perder a paciência rápido. Ele vai querer que ele diga lá qual é o seu problema, porque eu não tenho tempo para estar ouvindo milhares de problemas.
e vai gerar outra violência que vai entristecer, ele vai não ter mais onde procurar solução para a minha vida. Vamos lá. Rafael Marques, por favor. Bom, primeiramente, cumprimentar os amigos, jornalistas, Josi Bastos e a Socorro Buais, e também ao promotor, né, o José Augusto Coutrin. Bom, nesse primeiro momento, nós apresentamos esse problema, né, doutor? Que seria a questão do aumento da violência contra os idosos na pandemia. Em matéria divulgada no ano passado, no meio do ano passado, pela Câmara dos Deputados, nessa matéria citava que nós tivemos 2 aumentos sucessivos, um aumento do número da violência de 2019 para 2020, um aumento de 59%, com 25 mil denúncias de violência contra os idosos. Em 2021, no meio do ano, nós já tínhamos 33 mil denúncias, ou seja, mais um aumento em relação ao ano anterior de 2020. Eu queria saber do senhor, com relação ao Maranhão, se o senhor tem acesso a esses dados, se aqui no Maranhão nós também tivemos aumento nesses 2 últimos anos, porque nos gera uma preocupação muito grande para esse ano de 2022, 2 aumentos sucessivos. E o que a promotoria tem feito, ou qual é a solução para esse tipo de problema, quais são os canais de denúncia, se o idoso sofreu um maltrato, ou se algum familiar presenciou. Nós temos o Disque 100, que é o Disque geral, mas eu queria que o senhor falasse aqui com relação ao Maranhão, quais são esses canais aí de denúncia. Tudo bem, Rafael. É importante se questionar o seguinte, quando a gente pega esses números, os números são coisas frias, né? Será que esses números são realmente o que está acontecendo, é um número maior, e por que está ocorrendo mais? Aumentou a violência? O que a gente tem conversado, nós da rede, é que essa violência sempre existiu, porque nós estamos acostumados com a violência só a questão física. Nós achamos que violência é só o espancamento, é só o puxão de cabelo, é só o beliscão. Quando você eleva essa violência que o Estatuto trouxe, que é a violência psicológica, a violência do abandono, a violência financeira, aí a amplitude é maior, que sempre ocorreu. Então, quando o legislador entendeu que era necessário criar uma proteção legal, ele viu que essa violência existia e que precisava que esse idoso se convencesse que ele estava sendo violentado. Eu crio sempre o paralelo da violência contra o idoso da violência contra a mulher. Então, você primeiro tem que entender que está sendo violentado. O Maranhão não é diferente dos outros estados, né? Nós também temos um número alto. A razão de ter aumentado também é porque nós aqui, as pessoas no Brasil, eu faço parte de uma série de grupos de pessoas no Brasil, da Rede da Proteção à Pessoa Idosa. Eu vou sempre enfatizar a rede, porque nós não podemos fazer nada sozinhos. E quando eu falo rede, eu falo todas aquelas instituições, né, principalmente a Defensoria Pública como parceiro, é que nós estamos falando sobre o idoso. Não se falava sobre o idoso. O idoso que se tinha, aquela coisa de infantilizá-lo, bonitinho, coisinha bonitinha, que o idoso vivia a mil maravilhas, que não era violentado. E começamos a descortinar essa realidade. Olha, não é bem assim. A situação é outra. Estamos se envelhecendo rápido, a população está nascendo menos, então está começando a gerar uma série de conflitos. Então a gente começou a falar, divulgar nosso trabalho, não se esconder, tá certo? Demonstrar que nós existimos, existe aqui uma rede de proteção à pessoa idosa, e você, idoso, se você sofreu uma violência, se você tem dúvida sobre essa violência, nos procure, pode nos procurar, Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia do Pessoa Idoso, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e uma série de outras instituições. O importante é não ficar calado, não só o idoso, mas aquele que observou que o idoso está sofrendo uma violência. Nós temos um canal de denúncia anônima, porque, como eu disse, é difícil um familiar denunciar o outro. Então, esse canal que se respeita, que a pessoa não precisa se identificar, e ele vai e aponta, olha, eu estou desconfiado que fulano eu estou percebendo que o idoso só vive triste, que ele está subnutrido, que ele não está mais se vestindo bem, era um idoso ativo, que saía, não sai mais de casa, eu vejo gritos, e às vezes um vizinho entra em contato, avisa, por esses canais que eu vou passar agora, tem os canais da Defensoria, mas o canal específico do Ministério Público diz que 100. O problema diz que 100, que ele vai a Brasília e leva um tempo para chegar às mãos do local onde ele realmente foi efetivado. Então, leva em torno de 45 dias a 2 meses, porque eles encaminham para as ouvidorias locais.
a Defensoria também funciona dessa forma. Então, a gente tem um canal da própria ouvidoria, que é o 0800 098 1600, este é um canal. O outro são as redes sociais, que é um grande vetor de exigir a nossa atitude, né, de um canal de denúncias fantástico. As redes sociais, hoje todo mundo tem um celular, tem um aparelho, tem uma rede social. Outro, os próprios universidades, a TV UFMA, os meios de comunicação em geral. Então, na dúvida, não fique em silêncio, pergunte para alguém. Por isso que a gente está sempre divulgando e sempre que eu sou convidado para falar, eu estou presente. Muito bem. Esse bloco fica por aqui. O nosso convidado de hoje é o promotor de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa, José Augusto Cutrim. A gente volta já já. Estamos de volta com Sem Filtro e o nosso entrevistado de hoje é o promotor de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa, José Augusto Cutrim. Comigo, no formato online, temos aí um time de jornalistas para fazer esse debate sem filtro aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais, pelo link que aparece aí na telinha, está tudo lá para você. E a partir de agora também nos principais tocadores de áudio. Bom, agora eu queria falar sobre o Estatuto do Idoso, né? Ano que vem se completa 20 anos desde que o Estatuto entrou em vigor no Brasil, em 2004. E o grande avanço está na previsão do estabelecimento de crimes e sanções administrativas para o não cumprimento das questões legais. Bom, dado o aumento da esperança de vida, as mudanças sociais, como é que o senhor avalia esse documento hoje, pensado na nova realidade demográfica e social? O Estatuto ele é um marco na legislação brasileira e é um marco mundial. O Brasil, em termos de legislação, ele avançou bastante. Nós já estamos com quase 20 anos, né? 18 anos do nosso estatuto em vigor. E, infelizmente, ele não está ainda completamente sendo obedecido e aplicado na sua inteireza. A nossa luta primeiro é que ele saia do papel. Senão vai virar uma folha fria, letras ali, uma norma programática que nunca vai se concretizar. Então, é tirar aquela norma, né? Aqueles princípios e ser aplicado efetivamente em favor deste público que é a pessoa idosa. Então, o Estatuto ele veio primeiro definindo o que é ser idoso, né? Porque o que é idoso? Nós não envelhecemos iguais, então ele estabeleceu uma ordem cronológica. Então, o idoso a partir de 60 anos, completou 60 anos, que a gente chama 60 a mais, você é uma pessoa idosa. E a partir daí ele criou uma série de situações, tanto no atendimento, questões sociais e hospitais de prioridade, porque é um grupo considerado vulnerável, no sentido biológico, né, psíquico e social. Então, ele necessita deste amparo, assim como a criança, né? E esse estatuto é fruto da nossa Constituição, que deu um avanço. Então, o nosso estatuto trouxe esse parâmetro, estabelecendo quem é idoso, também trouxe uma palavrinha que eu acho fantástica, a comunidade. A Constituição não trouxe essa palavra, né? A Constituição fala que a responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado. O estatuto trouxe da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Então, todos nós somos responsáveis pelos idosos, inclusive nos obrigando a oferecer denúncias, não só da questão da violência, mas a questão de não chegar os serviços públicos necessários. Nós tocamos muito na questão da violência, né? Que pela primeira vez veio tipificado que tipos de crimes são realizados contra o idoso, ele enquanto idoso. Isso também se gera uma confusão, né? Nem sempre os crimes, não é pelo fato da pessoa ser idosa que se aplica o estatuto. O estatuto se aplica se aquele delito for aplicado em razão dele ser idoso. Eu estou aproveitando de que ele é um idoso para violentá-lo, abusar desta pessoa. É um paralelo que eu faço com a mulher, do gênero. Nem todo conflito se pode caracterizar como se aplicar o estatuto da mulher. Então, se ela foi violentada enquanto mulher, se aplica. A mesma coisa do estatuto do idoso. Outro, que é importante a gente fechar, que é dizer que não é porque ficou idoso que você, principalmente a mulher, deixou de ser mulher. Isso foi uma série de situações que nós tivemos, que a mulher às vezes sofria violência doméstica e não era atendida pela questão da Maria da Penha porque entendia que era idoso. Eu digo, olha, era idoso, mas não deixou de ser mulher. Então, são situações que o Estatuto ele tem que correr paralelo com os outros ordenamentos jurídicos. Ótimo. Rafael Marques, vou começar com você. Certo. Doutor Cutrim, pegando esse gancho da professora Josi, a respeito do Estatuto do Idoso,
cerca de 1/4 da população brasileira, em 2060, vai ter mais de 65 anos, ou seja, 25% da nossa população ela já vai ser considerada idosa. Eu queria saber se na promotoria hoje existe algum trabalho em andamento pensando nesse envelhecimento da população e aproveitando o gancho do Estatuto do Idoso, se no Estatuto existe alguma lacuna que deveria ser legislada pensando na proteção desses novos idosos que vão ser em 2060. Tá, vou tentar ser breve na resposta. Primeiro, é importante, ele falou 65 anos, e foi interessante porque é importante que eu esclareça. A Organização Mundial de Saúde, ela considera idoso a partir de 65 anos. Completou 65 é idoso. Mas criou uma ressalva que os países ainda com alto índice de pobreza, problemas sociais, né, poderia colocar a partir dos 60. É por isso que no Brasil considera-se idoso a partir dos 60 anos. Se você chegar na Europa, é a partir dos 65. Então, só para lembrar desse aspecto, né? A legislação, ela tem que acompanhar a evolução social. Isso é lógico. Então, muito que se foi construído em 2004 já está ultrapassado, porque nossa sociedade mudou muito e está mudando uma velocidade terrível. Então, nem sempre a legislação consegue acompanhar os passos da evolução social. Se eu tivesse que colocar aqui logo de cara alguma coisa em relação à mudança do estatuto, inicialmente seria a questão da tipificação das penas. Se você pegar penas hoje contra idosos, elas são, eu chamo de ridículas. 6 meses, 1 ano, ela quase você não consegue punir o agressor. Outra que precisa se modernizar e acompanhar a Lei Maria da Penha, questão das medidas protetivas. Qual é o impacto de não cumprimento? Lá a gente tem que aplicar outra legislação para poder punir aquele que descumpre a medida protetiva. A medida protetiva é só vista como área civil, não é vista como área criminal. Está dentro do ordenamento jurídico, mas tem uma importância fantástica. Olha, eu quero o afastamento daquele agressor. Você afasta, está lá previsto no estatuto. Mas qual é a punição para quem não cumpre? Então, a gente tem que aplicar lá o Código Penal Geral ou então a Lei Maria da Penha, que é pedir a prisão daquela pessoa. Mas o próprio estatuto não fala. Outras situações, quando há reformulações para avanço em outros diplomas, se esquece do idoso. O próprio legislador pouco fala no idoso. Então, é necessário que este idoso, em 2060, que você colocou, que nós vamos ter uma população idosa maior do que a população jovem, a população ativa, nós vamos ter um conflito social gigantesco. Porque nós, enquanto país, enquanto políticas públicas voltadas para este público, ainda não estão sendo desenvolvidas, se preparando para esse período. Então, o Brasil, em 20 anos, vai atingir esse percentual, enquanto países como europeus levaram 100. Então, não basta envelhecer, você tem que envelhecer bem. Então, o índice de população ativa hoje no Brasil ainda está equivalente, mas a tendência é os idosos serem maiores. Então, como é que se pode fazer isso? Preparar esses idosos para que eles tenham autonomia e independência, que eles possam continuar desenvolvendo o seu trabalho, que eles possam continuar tendo vida própria, que eles possam continuar com uma vida econômica ativa, e isso exige uma série de medidas pelos nossos gestores, tá certo? Já preparando a nossa sociedade sob pena de nós pagarmos um alto preço daqui a 20, 30 anos. Socorro, por favor. Doutor Coutrinho, o ano passado nós tivemos inúmeros casos de resgate de idosos em situações assim desumanas, degradantes. Podemos acompanhar isso muito de perto, situações tristes, muito triste mesmo. Esses casos, geralmente, essas pessoas, em último caso, são encaminhadas para as instituições de longa permanência. Eu queria saber se dentro do Estatuto do Idoso, ele prevê isso, né? Implementação de políticas que possam garantir uma melhor qualidade de vida, dignidade ao idoso. Essas instituições, essas duas instituições que nós temos, a estadual e a municipal, elas estão preparadas para oferecer uma vida digna, uma reabilitação apropriada, adequada a esse idoso? Meu Socorro, o que eu posso te afirmar é o seguinte: nós temos uma quantidade ínfima de vagas, né? E é importante entender, você que está nos assistindo, que existe uma classificação de dependência. Então, se chama grau 1, grau 2 e grau 3, que é estabelecido pela Anvisa.
Então, grau 1, para que se possa compreender, é aquele idoso que consegue tomar banho sozinho, que ele consegue se alimentar sozinho, tem sua vida livre, independente, autônomo, tranquilo. O 2, ele já depende do mínimo a ajuda de 3 pessoas para desenvolver algumas atividades da vida diária. E o 3 é aquele completamente dependente. Aí tem um problema grave, porque só quem quer receber os graus 3, esse já completamente dependente, são as públicas. As filantrópicas, as particulares, principalmente as filantrópicas, não recebem porque o custo é altíssimo. Eles vivem de doação. A particular, o preço vai para 10, 12, dependendo, porque precisa de médico, precisa de enfermeiro, precisa de maqueiro. Então, por isso que a gente dá prioridade para esses que são grau 3, quando a gente conta nesses resgates que você falou. Geralmente, o resgate são de pessoas que estão nessa situação. É evidente que a LPI é o último recurso. São para as pessoas que realmente tiveram seus vínculos familiares rompidos, ele não tem mais nenhuma referência. Às vezes as famílias abandonam esse idoso no hospital, dão endereço, dão telefone errados. A pessoa está com Alzheimer e não lembra mais nada, então ele precisa do amparo do poder público. Então essas públicas, tem 40 vagas, 15 são grau 3. Então esses profissionais que estão lá, eles têm que, como eu disse no início, têm que estar gabaritados. O que eu posso te afirmar, porque nós fazemos fiscalizações constantes, inclusive a gente não vai só, a Defensoria sempre nos acompanha, é que elas funcionam bem. Nós temos um olhar rígido sobre o funcionamento dessas instituições, porque nós não queremos o que a gente vê sempre aí fora, né? Lugares que, na verdade, são depósitos de idosos, abandonados, maltratados, às vezes espancados. Então, nós somos rigorosos quanto ao cumprimento de todas as normas sanitárias, preparo dos profissionais, e isso a gente vai fazendo desde o dia que eu tomei a frente e a rede já vinha desenvolvendo. E nós, constantemente, praticamente mensal, nós temos contatos diretos com as instituições de longa permanência, tanto as públicas, como as filantrópicas, quanto as particulares, para que desenvolvam um trabalho de qualidade. Eu posso te garantir que em São Luís, as que estão funcionando são de qualidade. Se tiver alguma aí que está irregular, é bom sempre comunicar para a gente agir. Sempre que a gente recebe comunicado, a gente vai imediatamente. Ótimo. Então, a gente vai fechar esse bloco. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa, José Augusto Cutrim. A gente volta já já. E voltamos para o nosso último bloco. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa, José Augusto Cutrim. Aqui comigo presentes os nossos jornalistas convidados para este debate online. Lembrando que este programa está também disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais, nos principais também tocadores de áudio agora. Bom, o senhor tem uma larga experiência nessa área de proteção ao idoso, na parte jurídica, acadêmica. Então, eu queria puxar um pouquinho uma reflexão a respeito da saúde mental, né, como depressão, Alzheimer e outras doenças. O senhor que tem essa experiência, que tem contato com essas pessoas, quais são as estratégias de tratamento, como buscar, como ter alcance e apoio do Estado? A primeira questão aí é entender que esses nossos idosos de hoje, qual era a realidade em que eles foram criados, a história de vida deles. Eu sempre tenho um cuidado quando eu vou atender, eu nunca entro no problema especificamente. Eu sempre procuro assim, me conte sua história de vida. Você nasceu aqui, como estão as coisas, às vezes puxo um diálogo aberto para que ele se sinta à vontade, daí ele começa a contar coisas que ele não ia contar, até ele se sentir à vontade. Aí entra nessa parte, porque existe um estigma de quem tem problema mental, né? Geralmente a pessoa não quer falar que tem. Eu tenho, então eu estou dependente, eu preciso que alguém tome de conta de mim. Então, identificar que a pessoa tem um problema, às vezes quem identifica é o outro, não é você. Quer dizer, você está com um problema psíquico, o seu comportamento, a sua forma de agir, vai despertar o olhar daquele que convive com você. Sim. Então, se você, de repente, que é a questão da depressão, que é o grande mal que tá surgindo agora, né? Geralmente ele começa lá com aquele distanciamento, né? A síndrome do ninho vazio, né? Que nós falamos tanto, né? Ele cria os filhos, ele vai embora, ele vai ficando só, ele não tem mais com quem compartilhar, mais com quem conversar, ou ele tenta uma interação social, as pessoas rejeitam porque já é velho, não, isso aí está ultrapassado, ele não consegue mexer no celular, os canais de televisão, a conversa é outra. Às vezes o próprio idoso fica preso no passado, ele sempre diz, no meu tempo era assim, o tempo é hoje. Eu sempre também falo com o idoso, olha, também se modernize, é uma interação, é uma troca.
Então, a doença mental, ela geralmente começa pela questão do isolamento. E você identifica essa questão da falta de autocuidado, do abandono. O que eu vejo em termos de políticas públicas é realmente que nossos psicólogos, principalmente, possam trabalhar mais próximo. Eu gosto de trabalhar com psicólogos, eu sempre peço laudos, assim como as assistentes sociais. Eu não desenvolvo uma atividade sem que a assistente social vá primeiro, fazer o levantamento, às vezes a própria assistente social diz, olha, veja a questão do comportamento. Olha, precisa de uma avaliação psicossocial. Você coloca psicossocial, tanto psicológico como social. E identificada a necessidade ou não de um psiquiatra. Porque é importante entender que o psiquiatra, ele tira da crise, mas raramente ele cura a doença. Sim. Se você não fizer uma terapia adequada com um profissional preparado. Então, imagine você fazer uma terapia com o idoso. Resgatá-lo, entender que aquilo faz bem, isso é bobagem, geralmente. Outro dia eu fui sugerir para até a questão de sorrir, né? Eu não estou doida, olha só. Então, romper essa barreira, dizer assim, você precisa de ajuda, você precisa de alguém que você exponha seus medos, suas frustrações, suas tristezas, seus sonhos. Eu digo assim, não é porque você envelheceu que você deixou de ter sonhos. A mente da gente não envelhece, ela está sempre ativa. Então, faça isso. Então, trabalhar essa questão social, psicológica, é uma política pública importante para que nós amanhã não tenhamos não só uma LPI montada de pessoas que estão abandonadas por questões outras, mas também de pessoas doentes mentais. Ótimo. Socorro, vou começar com você dessa vez. Doutor Coutrin, eu observei aqui nessa semana que o Ministério Público está encampando, né, em defesa está numa campanha em defesa da vacinação de crianças. E essa discussão também é antiga, ainda muito polêmica, né? Muita gente ainda rejeita a vacinação. E a gente sabe que o público idoso é um público muito vulnerável, né? E eu gostaria de saber, já que muitas pessoas ainda resistem, qual é o conselho que o senhor deixa para o idoso que ainda não é vacinado e já sabendo, inclusive, que o senhor está, inclusive, com a terceira dose? Eu sou um entusiasta da ciência. Eu agradeço a Deus todo dia de ter pego todas as vacinas que inventaram, acho que eu tomei, porque eu estou com 58 anos, mas ainda peguei uma fase que era normal ter catapora, sarampo, né? Cachumba. Né? Quando, na minha época eu nasci, não existia vacina contra a paralisia infantil. Então, há uma sobrevivência. A ciência avançou. E nós temos que entender que a ciência, ela, para quem tem fé, ela é uma correspondência com Deus, né? Deus deu sabedoria do homem para ele construir meios de sobreviver mais. E está demonstrado na história da humanidade o marco de envelhecimento, o envelhecimento humano, que o principal marco foram as vacinas. Então, hoje, muitos que se negam a vacinar, ele tem que se lembrar que ele está vivo porque ele tomou vacina quando era criança, quando era adulto, quando era... Então, a vacina, porque o que me preocupa é que, às vezes, as pessoas levam para o campo não dogmático, não científico, não de salvar vidas, mas para um campo de discussão de ideologias políticas. E isso cria um embaraço. O que eu aconselho para você, idoso, se você não tem nenhuma comorbidade que o impeça, e quem vai dizer isso é o médico, acredite na vacina, está provado agora. Nós tivemos uma queda do índice de morte e de internações gigantesca. Como eu digo sempre, há 1 ano e meio atrás, a gente estava sem esperança nenhuma. Em 1 ano, a gente já tomou 3 doses. Eu já tomei 3 doses. Então, querendo ou não, é um avanço científico que merece o nosso respeito. E eu aconselho a você que não se vacinou, na dúvida, procure um médico, procure orientação com alguém, mas vacine-se. Ótimo. Rafael, com você? Minha última pergunta para o senhor José Augusto Coutrin é a respeito da sua carreira, né? Vou entrar aqui no âmbito profissional, 28 anos de experiência na promotoria. E nós estamos aqui numa TV universitária, o senhor está falando para muitos universitários. Eu queria que o senhor deixasse um recado para esses universitários e falasse se o José Augusto Coutrin estivesse começando hoje, se o senhor trilharia a sua carreira na promotoria. Então, assim, eu me formei aqui na UFMA, sou maranhense, sou filho aqui de São Luís,
Na época, o curso de Direito só existia na UFMA, né? Graças a Deus foi abençoado, foi aprovado aqui. O que eu posso dizer, tanto quando eu fiz a universidade, a gente não tinha noção do que era Ministério Público, muito pouco, porque o Ministério Público, ele realmente, na atual feição que ele tem hoje, ele veio a partir da Constituição de 88, que foi realmente um marco em todas as áreas, tanto de social, como do direito, como ambiental. Então, o Ministério Público cresceu bastante. Ele pegou o status constitucional para valer, né, como um garantidor da democracia. E, se você me perguntar se o Ministério Público hoje é igual a 28 anos atrás, eu digo que não, há 28 anos. Porque eu praticamente peguei, se aplicando o que a Constituição disse ao avanço do Ministério Público. Então, o Ministério Público do olhar era sempre aquele que acusava, que pedia condenação, só no aspecto criminal. E hoje nós temos áreas imensas. Nós atuamos no meio ambiente, nós atuamos na saúde, que eu acabou de falar, da promotora da saúde, nós atuamos na área da infância, nós atuamos no combate à improbidade administrativa, nós atuamos na questão do idoso, que quase não se falava. Então, tem esse lado que se chama as especializadas. Então, isso não existia no Ministério Público, passou a existir. Então, ela é uma carreira atrativa, tá certo? Você que é estudante, você que pensa em um dia ingressar no Ministério Público, se você tem essa sede de promover a justiça, de trabalhar pelo social, você tem uma carreira brilhante pela frente. O que eu sempre digo é o seguinte: saia da bolha. Eu tenho muita preocupação com quem vai exercer cargos na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, na Polícia, que foi criado fora da realidade social que nós vivemos. Porque você vai trabalhar com aquilo de que há mais negativo socialmente se dizendo. É o sofredor, é o que foi espancado, é o que foi estuprado, tá certo? E você está ali não só para aplicar a lei friamente, mas para mudar esta realidade. Então, se você quer um agente de transformação social, que você realmente quer movimentar essa sociedade, a carreira do Ministério Público é uma carreira que você pode desenvolver muitas atividades. Agora, tem que ter coragem, tem que ter vontade. Ela não inicia na capital, ela inicia nos menores municípios do interior do Maranhão, e lá você vai conhecer qual é a nossa realidade, o que é o nosso Estado, o que é a pobreza, o que é a desassistência, o que é a ignorância. E você tem um papel fortíssimo, brilhante, qualquer carreira, seja defensoria, seja Ministério Público, magistratura, que você pode transformar essa realidade. Não seja apenas um acomodado em buscar o salário no final do mês e virar um funcionário público, que tanto se fala mal, mas o funcionário público é importante, mas ele precisa fazer por onde? Ele precisa trabalhar, ele tem que saber, como eu digo sempre, até uma abrir a porta você pode abrir de forma diferente. Aí, mas então tira isso, tira do rapaz que abre porta lá na promotoria. Ele abre com alegria, ele abre com os dentes sorrindo. Um outro que depois fica no lugar dele, fica sentado, olha para o teto, não lhe cumprimenta. Então, até abrir uma porta você pode fazer. Sim. E aí, falando em modelos, né, pessoas para a gente poder se inspirar, eu queria também que o senhor pudesse dar um recado para essas pessoas idosas. Eu sei que são realidades socioeconômicas diferentes, mas a importância da socialização, porque com a Covid, né, o isolamento social, ele foi o imperativo. Mas como é que, na prática, as pessoas podem buscar alternativas para viver uma vida melhor? Nós somos seres sociais, nós não conseguimos. Eu digo sempre o seguinte: em casa é um lugar gostosíssimo, né? Bom identificar, mas no meio que assim, você está proibido de sair de casa, que há um controle estatal sobre sua vida, você reage. Sim. Tanto é assim, mas como? Vou ficar preso em casa, não vou sair, se eu sair eu vou ser preso, vou ser punido, vou ser multado. Gerou uma inquietude, porque você perdeu um fator importante, chama-se liberdade. Sim. Todos nós abrimos mão de um pouco da liberdade em nome de uma coletividade. Importante dizer isso. Viver em sociedade, quer dizer, quais são os trabalhos que existem em um idoso? Nós temos um CAISI, que é um Centro de Assistência Integral à Saúde do Idoso, que ele não fica focado somente na questão da saúde, mas também da convivência social. Nós temos por implantar, ainda se perguntar do Estatuto, que são os centros de convivência, que não existe, o Poder Público não instalou, mas existe dentro dos CRAs, tá certo? Os centros de convivência da família, de vínculos familiares que estão rompidos. As universidades podem desenvolver atuações, existem inúmeras instituições
e entidades desenvolvem trabalho junto à comunidade idosa. É importante que, se você procurar, você vai achar. Sim. Se você tiver dúvida, nos procura a Socorro, procura aqui o Rafael, a Josi, que nós vamos ter um indicativo. Nós temos os conselhos com várias atividades. Viva socialmente. Ai, que ótimo. E com isso, então, a gente fecha o programa de hoje com uma entrevista rica sobre a saúde integral do idoso e sua relação com o Ministério Público e outras instituições. Quero novamente agradecer a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje. Rafael Marques, jornalista aqui da TV UFMA, Socorro Boaz, jornalista e coordenadora da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública aqui do Estado. Muito obrigada pela participação de vocês. Promotor, suas últimas considerações, por favor. Eu quero agradecer a você, Josi, agradecer ao Rafael, a Socorro pela participação, pela ajuda também nesse debate, são parceiros de luta. A Universidade Federal, em nome do nosso reitor, a casa onde eu me formei, eu agradeço porque tinha a universidade pública, sou um defensor da escola pública, onde eu posso hoje estar sentado aqui falando sobre o meu trabalho. Eu me esforço para fazer sempre o melhor e dizer aos jovens que estão nos assistindo que o envelhecimento começa desde cedo. Se prepare para o envelhecimento, para não ser surpreendido, tá certo? Tenha a sua vida, tenha seu patrimônio, para que você não fique dependente de alguém, mas seja um idoso ativo, né? Autônomo, com vida própria. É isso que nós pregamos. Grata mais uma vez pela participação de todos neste debate. O Sem Filtro fica por aqui. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!